Sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? E dentro dos nossos trabalhos, não só doutrinários, temos a missão também de trabalhar com esse eixo da saúde, né? Para quem não sabe, eu sou gerontóloga, especialista no envelhecimento humano. E lá na outra área, na outra missão, com grande alegria, não é? Eu vejo cada vez mais, obrigada, eu vejo cada vez mais os meus colegas transpondo as questões materialistas, não é? Transpondo a questão de que a nossa saúde é simplesmente uma questão de moléculas, de partículas, de órgãos, como se tudo isso funcionasse isoladamente. Então, eu trago hoje aos irmãos um pouco dessa trabalho, vamos dizer assim, uma iniciação, não é? Desses estudos. Temos notícias, por exemplo, que dentro das universidades, São Paulo, por exemplo, já estuda espiritualidade na saúde, né? Na Unicamp, na USP, de São Carlos, eles foram pioneiros. Agora já temos notícias, né, de universidade espiritual aqui em Curitiba, no Paraná, né? Então já temos mais pertinho da gente, não é? E aqui nós trabalhamos também junto à Associação Médica Espírita, não é? Com alguns colegas da AME do Estado do Rio Grande do Sul, como o Dr. Carlos Durgante, que talvez os senhores e as senhoras conheçam as suas obras, não é? Voltados à saúde e espiritualidade. Bom, é para baixo que passa, né? Eu tenho que aprender essas coisas aí, né? Olha só. Então, nós temos, meus irmãos, aqui, ó, naturalmente neste planeta, um laboratório natural. Só que neste laboratório nós, né, que somos da doutrina, entendemos que esse laboratório, ele não é só feito de encarnados. Dentro deste laboratório nós temos encarnados e desencarnados, cujos espíritos trocam dioturnamente fluidos, não é? Nós emitimos, os encarnados, os fluidos, não é verdade? E isso é trabalhado dentro de um universo muito grande. Existem também esses intercâmbios, não é? Dentro de uma visão muito natural, que é o quê? O orbe que eu me encontro. O orbe que nós ocupamos hoje é o terrestre, né? Nós estamos no planeta Terra. Aqui nós precisamos deste corpo denso, pesado, uns mais, outros menos, não é verdade? Mas de um corpo para abrigar o meu perispírito, que vai me ligar ao meu espírito. Sem isso, de nada adiantaria, não é verdade? Nós não teríamos, não é, essa capacidade que nós temos de raciocinar, de pensar e de fazer as outras atividades, trabalharmos, não é? Bom, temos também uma coisa muito importante, não é? Que são os nossos pensamentos e as nossas vontades. Esses pensamentos e vontades, praticamente, eles nos vão induzindo, intuindo, às vezes até através dos desencarnados, não é? De espíritos bons, nem tão bons, e alguns ainda muito ralos no seu entendimento de utilidade, né?
Bom, dentro disso aí, eles funcionam como agentes. Agentes no quê? No meu espírito, que através do perispírito vai atingir o nosso corpo material. E sendo assim, não é? O que acontece? Essas partículas, elas vão se combinando dentro dela, né? Formam um campo magnético em torno de nós e trocando junto com os outros campos, se tocando, se encostando, passando, arrastando, não é verdade? E isso aí, gente, vai determinar a minha saúde ou a minha doença. Assim, os cientistas basicamente nos ensinam que a nossa condição hoje, não é, de entendimento é essa. E os trabalhos nas universidades, nos médicos, futuros médicos, enfermeiros e outros multiprofissionais da área da saúde estão comprovando a cada dia que nós não somos só corpo, que nós não somos só matéria. E intercambiamos o tempo todo, independente de diagnósticos e prognósticos que possamos ter. Vejam então uma definição de saúde. Essa definição de saúde, não é, que foi publicada no World Health Organization em 1998 e que faz parte da Organização Mundial de Saúde, diz o quê? Que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não meramente a ausência de saúde, né? A ausência, perdão, de doença, não é? Ou de enfermidade, que seria a falta de saúde. A enfermidade é entendida como falta de saúde. Vejam vocês, então, que não basta eu achar que não estou doente para dizer que estou me sentindo bem ou que eu estou saudável. Porque se eu tiver um mínimo probleminha aqui na minha mente, eu já estou sendo considerada adoecida. Nos mais diversos níveis de doença. Não é? Algumas pessoas falam muito das questões da mente, das doenças da mente, que não raramente, não é, já comprovam os estudiosos, tem muito a ver com o espírito. Olha só, o tempo de pesquisa que levou para chegar a essa conclusão e a gente poder vir aqui afirmar isso para vocês, né? Veja então, saúde e doença, não é? É uma conexão, gente. E essa conexão se dá de nós até o Criador, perpassando às vezes por um momento de doença, não é? E o Emmanuel já dizia lá, ó, saúde é a perfeita harmonia da alma. E é, né, gente? O que é a alma? A alma é o nosso espírito encarnado. Esta é a definição que a doutrina nos dá, não é? E que nós entendemos como correta. Então, se a alma é o meu espírito encarnado, eu preciso do perispírito para fazer essa ligação com o corpo, ao mesmo tempo que eu preciso do espírito para fazer a ligação transcendente, que é com Deus, que é com a espiritualidade. Eu não tenho como desvincular essas partes. É um mecanismo, uma engrenagem que se funde. Não tenho como separar um e separar outro e dizer, não, eu estou com dor de cabeça agora e Deus não tem nada a ver com isso. Tem na hora que ela apertar eu vou gritar, meu Deus, me ajuda. Não é verdade? Não é isso que acontece? Como que não tem? Tem. Então, por que eu não faço essa conexão antes da dor de cabeça? Por que eu não me preparo?
Como é que eu vou me preparar? Através da oração inicial, ao me sentir mal, não é? Me ligar à espiritualidade, me ligar a Deus, para que me conduza nesse processo para descobrir por que eu estou com essa dor de cabeça. Principalmente me fazendo aceitar o motivo dessa dor de cabeça. Porque a gente sempre renega, né? A doença é uma coisa que a gente renega. E às vezes, nesse ato do renegar, eu estou perdendo tempo e estou escorregando na minha fé. Porque a fé é o contrário do medo. Ou eu tenho medo, ou eu tenho fé. Não é verdade? Então, quando eu renego essa doença, eu estou escorregando na minha fé. E o tempo, cientificamente, que eu estou perdendo é importantíssimo. Porque ali se dá a diferença da cura ou da boa passagem, apesar desta doença física. Ali eu estou decidindo o que eu vou fazer com o meu corpo, o que eu vou fazer com o meu organismo. Por isso, a questão aqui da vontade. Eu tenho que querer, eu tenho que me interligar a Deus, eu tenho que ser presente materialmente, me observando, entendendo como o meu corpo funciona também, porque ele é o templo do meu espírito. Como é que eu vou descuidar? Né? Então, Emmanuel já dizia isso, se minha alma não estiver em harmonia, isso quer dizer eu estarei desalinhado completamente, material e espiritualmente. Veja lá, o Clayton Levy, ele é autor de um livro chamado Saúde e Espiritualidade, que foi editado, se não me engano, pelo menos foi colocado à venda ali na livraria da Fergus, e ao ler eu tirei isso que eu achei muito bacana. A ciência nos encaminha para a existência de um ser imaterial, integrante da natureza, tão real quanto o átomo, que precede ao berço e sobrevive ao túmulo. Está lá no Agente Causal, né? E foi ditado pelo Espírito Augusto. Vejam vocês o que diz aqui o Clayton Levy, né? Que hoje a ciência não se engana mais. Não tem como se enganar. Ontem mesmo eu assisti a uma palestra sobre a questão das novas pesquisas sobre câncer, não é? Com uma doutora farmacêutica ali da PUC e a sua equipe, aonde ela mostrava para nós as novidades, não é? E ela inclusive nos relatando, não é, da coleta de material para pesquisa que é permitido com autorização de familiares, inclusive após o desencarte, a morte do corpo, não é? E mesmo com o desencarne, com a morte do corpo, quando eles tiram um pedacinho daquele tumor para colocar na experiência com algum reagente, né, com algum fármaco, medicamento, para ver se vai reagir, o corpo já morreu. Esse pedacinho do tumor estava dentro daquele corpo e ele reage. Ele reage, gente. Perceberam isso? Que mistério, né? Porque o que a gente entende? Que quando o corpo falece, né, essa parte material acabou toda. Não, ele ainda tem um tempo de vida que nós não percebemos a olhos vistos. Claro, a pessoa também não sente,
mas aquilo que está nele ainda está vivo. Não é? Então, uma das questões que comprovam é isso. Como é que uma parte do corpo reage a um reagente se o corpo está morto? Será que isso é obra do homem só? Não, né? Ele reage justamente para ajudar outras pessoas que ainda estão na caminhada, buscando a cura, buscando o bem, não é? Vejam vocês, aí eu tenho que entender um pouquinho da espiritualidade também, porque eu tenho muito com a espiritualidade, às vezes, uma reação, ou uma relação, melhor dizendo, de poderes, não é? O espírito pode me ajudar, o espírito pode me acalmar, quem sabe o espírito me cura, não é? Nós temos isso. Mas o que é espiritualidade? Veja lá pelo Haroldo Kenning, né? Em 2001 ele falou na obra dele. Espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, o seu significado e relações com o sagrado, e transcende, que pode ou não estar relacionada a propostas de uma determinada religião. Então, gente, a espiritualidade vai além dos limites religiosos. Vai além. É de indivíduo para indivíduo. Cada um vai exercer a sua e cada um vai trabalhar a sua durante o seu trajeto. Não é verdade? E dentro deste trajeto vão ter as formas que eu vou utilizar para amenizar o meu sofrimento, seja espiritual, mental ou do meu corpo. Né? Então os médicos dizem das surpresas que eles têm, porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Será que é só orgânico isso? Está aqui a diferença. Está aqui a diferença. Aquele organismo onde a mente, não é, deste ser humano não tem nenhuma ligação com a espiritualidade, a tendência é um sofrimento maior. Porque ele barra esse movimento molecular que nós falamos lá no começo, que o organismo sente, aquela vontade, ele não acredita que isso funcione. E aí não vai funcionar mesmo. Não funciona. Ele barra o movimento das moléculas que poderiam fazer aquela combinação, lembram das moléculas e das partículas que eu falei no começo? Que eles fazem uma combinação e junto com a minha espiritualidade, eles vão me dar o resultado da saúde ou da doença. Então, se ele estiver doente, vai ser mais difícil para ele. Vai ser. Não só em função da razão, da ideia dele ou daquela pessoa, vamos dizer assim, em função daquela doença, mais grave ou menos grave. Ele vai sentir mais dor. Está comprovado isso nos hospitais. Ele sente mais dor. E aí vem aquele dizer assim, não, mas a dor é imaginária. Não é, gente. Dói. Até a dor psíquica dói. Existe. Conquanto se eu estou ocupando a minha mente com orações, me elevando, vendo um bom resultado daquele tratamento, vendo um futuro para isso, eu vou chegar lá naquele futuro. As planilhas das pesquisas nos comprovam isso. Que aqueles pacientes quase terminais, e aí a gente não entende como é que ele se recuperou. É porque ele fez um projeto. Ele se transferiu para o transcendente. Ele saiu dele com aquela vontade de continuar vivendo. E ele vai viver mais. E bem.
né? Então, isto são coisas que a gente, às vezes, não aprende e não entende, não é? Que para o homem da terra, gente, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Olha o que é para o plano espiritual. A saúde, volto a repetir, é a perfeita harmonia da alma. Então, dentro disto vem o quê? Vem, por exemplo, a aceitação da nossa doença física. É o primeiro passo que nós temos para ter harmonia na nossa alma. É aceitar aquilo que nós combinamos para passar aqui. Ninguém tem de graça. Nós pedimos. Eu tenho uma amiguinha que ela sempre diz, Neise, eu não pedi. Tu pediu, tu não te lembra. E é verdade, pediu e não lembra. Não é? Mas ela também diz uma coisa assim, ó, que coisa boa essa visão de vocês, este bom humor de vocês, quando vocês vêm aqui, que a gente às vezes vai fazer o Evangelho no Lar com ela, né? Ela aceitou fazer, não é espírita, mas ela aceitou fazer. E ela diz, eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem quando vocês saem daqui. Quando você chega, uma alegria, quando você sai, eu fico bem. Por quê? Ela conseguiu aceitar a doença e também conseguiu aceitar este campo magnético que nós levamos elevado para dentro da casa dela quando vamos fazer o Evangelho no Lar. Olha só. Ela me disse esses dias que, inclusive, as dores estomacais que ela tinha, ela não está sentindo mais. E eu perguntei, aumentou a dose do remédio, né? Mudou a recomendação nutricional? Ela, não, estou comendo a mesma coisa, tomando a mesma coisa. Olha o que é a gente se transcender. Mesmo não sendo daquela região, daquela religião ou daquela fé. Ela poderia estar lendo a Bíblia em vez de escutar o Evangelho, pois é da religião dela. Não, mas por que aquilo é mais forte? Porque junto com a gente, ela recebe esse campo magnético. Que bacana, né? Que bacana a gente poder fazer isso por um irmão, por uma irmã, e ela se sente melhor. E o que é a saúde, não é? Para a medicina da alma, veja aí. Então, a saúde é o seu gerenciamento no aqui e agora. Eternos do prazer vivenciado por seu corpo, sua mente e seu espírito. E é mais ou menos assim que funciona, não é verdade? Dói a cabeça, a gente vai lá e toma um remédio para a cabeça. Dói o estômago, a gente vai lá e toma um remédio para o estômago. É bem a medicina do aqui e agora, não é verdade? Se eu não melhorar daquela febrezinha, daqui a 3 dias eu vou no médico. Não é assim que a gente faz? Essa é a medicina do aqui e agora. Aonde eu vou resolver coisas que estão me incomodando agora. Eu não estou pensando além. Eu preciso pensar além. Eu preciso projetar além. Entrar no universo. De mente aberta, de coração aberto, para ver o meu futuro lá adiante, apesar dessa dor de cabeça que eu estou sentindo agora, dessa dor de estômago, ou seja lá o que for. É isso que me impulsiona para frente. Não é ficar pensando, essa dor que não passa, essa dor não vai passar, não adianta mais remédio. Estou presa ao corpo. Não. Fui para o universo. Tá? Outra coisa, gerenciar a saúde é a tomada de consciência da libertação da lavagem cerebral, do sadomasoquismo social. Gente, você já viram a rodinha de amigo, aqueles que concorrem para ver quem é que está pior? Quem é que já não viu? Eu que trabalho então
com a terceira idade, é muito comum, né? As senhorinhas, o assunto delas é a doença. Às vezes, quando eu vou ao hospital, que tenho que fazer algum exame, alguma coisa, e a gente se senta e vem uma colega falar. Daí tu diz, por que tu diz? Não, estou fazendo um check-up normal. Aí, eu não. Tu não sabe o que está acontecendo. E conta, gente, com detalhes o que está acontecendo. Eu mentalmente começo a rezar, começo a orar. Vai passar, vou falando, vai passar e estou rezando, né? Não, mas não é assim, agora tu vai conversar com o doutor e continuo rezando. Daí com um pouco vem outra. A outra, tu teve isso, uma teve 2, a outra teve 3 ou 4 problemas naquela mesma semana. Isso puxa, a gente diz o quê? Para baixo, não é? Isso funciona como uma âncora no meu corpo e na minha saúde. E aí tu pergunta assim, o que tu tá lendo? Não raramente tá lendo um livro de guerra, né? Uma história horrorosa. Como é que vai se elevar a criatura? Como é que tu quer que alguém melhore no leito? Numa cama? Não selecionando o que aquela pessoa vai ver. Tá certo, não precisa passar o dia inteiro fazendo oração, mas ver programas que enalteçam o ser humano, elevem o seu espírito, que o façam ver que existe o lado bom da vida e que aquela doença física no momento é necessária e passageira. Precisa. Mas aí, o pessoal que está no entorno, que vai visitar, tem que estimular, tem que ajudar, porque às vezes a pessoa não está sentindo isto. Então, essa medicina da alma, qualquer um de nós aqui pode exercer. Não precisa ser um médico, não precisa ser um enfermeiro ou um profissional da saúde. Qualquer um de nós pode exercer essa medicina. Vejam lá, só o prazer com consciência total desenvolve a espiritualidade e a maturidade emocional. Eu só vou me fortalecer se eu estiver utilizando da minha consciência, da minha razão com equilíbrio. Nem tanto ao corpo, nem tanto ao universo. Eu preciso equilibrar, até aprender a lidar com isso. E não raramente a gente vai se dar por conta que a gente começa a transcender muito mais. Porque a gente acalma o espírito, aquela dor vai passando e sem querer eu tô lá meditando. Né? Aquela horinha que eu tô quietinha, e que eu estou pensando, que eu estou rezando, eu já estou fazendo um movimento de meditação. Olha que bacana. Que nada mais é aquilo que a gente faz aqui em conjunto, quando começa ou quando encerra o trabalho, na hora da oração. Nós meditamos nesse momento. Nós meditamos. E não é bom? A gente não se sente bem? Se sente, né? Então, a questão da medicina da alma é uma questão de equilíbrio, não é? Nos 3 reinos existentes, que é corpo, mente e espírito, não é? E o espírito e seus corpos, não é? O que a gente diz, não é? Primeiro que o espírito, lá no livro dos espíritos, na questão 459, não é? Ao ser perguntado o que era o espírito, não é? Eles mesmos nos responderam e disseram que é um foco inteligente. Então, todos nós somos providos de espírito, o que quer dizer que todos nós temos um corpo inteligente. Primeira coisa. Ele está sempre envolto em outros campos, não é? Vejam aqui, ó. Aqui está demonstrando esses vários corpos.
tá? E o corpo físico, então, é a camada mais externa, é essa que nós enxergamos, que todo mundo enxerga. O perispírito, não é? Ele faz o contorno, vamos dizer assim, né? É um molde, vamos dizer assim, do nosso corpo físico. Entendemos que o corpo perispiritual, ele tem a mesma forma nossa, só que não densa, mas é um corpo também, tá? E ali o perispírito, então, ele representa todos os corpos que envolvem o espírito, não é? Quando a gente está desencarnado também, não é? E o André Luiz, aquele espírito, dividiu o homem como corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo espiritual, psicossoma, corpo mental e espírito. O que quer dizer que eu não tenho um corpo só. E aí, gente, quando a gente pensa nesses vários pontos, nesses vários corpos, a gente pensa assim, ó. Aqui está o espírito. Estão me escutando, será? Então, aqui está o espírito. A doença, ela chega aqui. Então, durante toda essa caminhada aqui, nós temos tempo de impedir, de formar uma barreira, até chegar no corpo material. Né? Às vezes é complicado da gente entender, mas a lógica nos explica isso, não é verdade? Se tem todos esses corpos até chegar nesse corpo que eu enxergo, e é esse corpo que me faz sofrer, eu posso curá-lo também. Assim. Simples assim. Emmanuel, ainda lá no o Consolador, explica a origem das doenças, né? E olha o que fala. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. E é ainda na alma que se reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Né? Vem corroborar com aquilo que eu estava falando para vocês há pouco. Se a doença vem dali, eu também tenho uma cura ali. E eu posso utilizar o mesmo elemento, o mesmo equipamento, para que isso aconteça. Olha a observação lá. Há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade dos processos regeneradores. O que quer dizer? Que por vezes eu posso trazer da outra existência para tentar me curar de novo. Não é? E eu vou sempre ter chance. Porque Deus Pai é tão poderoso e é tão bondoso que Ele sempre nos dá outra chance. E às vezes a gente vai queimando, né? Não é verdade, gente? Às vezes a gente sai queimando. Mas agora a gente tem sorte que as pessoas estão falando mais sobre esse outro lado espiritual que eu estou falando agora para vocês. Que nós temos mais médicos no nosso entorno do que nós imaginamos, encarnados e desencarnados, tentando nos ajudar, e o único que não se ajuda sou eu. Olha que coisa difícil. Como que uma pessoa não vai querer se curar? Como que uma pessoa... Sabemos que somos finitos nessa matéria, mas o nosso espírito, ele pode seguir altivo e curado, para não ter que passar por isso de novo. Senão nós vamos passar. Né? Nós vamos passar. Qual é o meu tempo? 45. Eu tenho quanto tempo ainda? Ah, então tá, porque eu vou falando, me empolgo, né, seu Rubem? E não paro mais de falar. Olha aqui a questão das viciações, ó, gente, só para a gente ter uma ideia. Quem é que... Alguma novidade aqui? Nenhuma novidade, né, gente? A gente embarca nisso aqui muito mais.
para adoecer o nosso corpo. E depois a gente quer se curar só na oração. Vai dar certo? Não vai, né? Olha a questão do equilíbrio que nós falamos desde o começo do nosso estudo hoje. Eu tenho que equilibrar isso. Eu não posso simplesmente rezar e continuar fazendo todas essas atrocidades com o meu corpo. Não vai ter médico que chegue encarnado e desencarnado para me ajudar. Porque tem coisas que são lógicas. E eu tenho que abandonar. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que fazer o sacrifício da abstinência. Em pensar que tudo isso aí, ó, aparece. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho aí. Aqui, ó, é os vários nomes, não é, que é dado para a parte do corpo. Só para isso aqui eu trouxe como uma curiosidade para vocês, né? Vejam vocês que o banco de dados, ele fica mais ou menos no meu espírito. Pode ver que ele não está pertinho do corpo, viram ali? Aqui, ó. Ele está lá em cima, ó, o banco de dados. É o meu espírito, aquele lá. Que está lá em cima, ó, bem em cima lá. É o meu espírito. Depois eu vou para a minha vontade, para a inteligência, continuo no espírito e no perispírito. Perceberam? Fora do corpo. O corpo começa aqui, ó, no sentimento. Nós começamos a sentir a matéria a partir do momento do sentimento, em que se instala um sentimento. Depois nós vamos para uma usina de energia, que é esse organismo que faz a gente utilizar tudo isso dentro de uma lógica, saudável ou não. Aí é de cada um. Até que eu chego no suporte material, que aproveita essa lógica natural ou não. Quando não suporta, eu adoeço. Aqueles nomes ali são nomes que foram dados aí dentro das diversas, né, estudos que foram feitos, não é? E que muda nas religiões às vezes, mas permanece essa mesma ordem. Olha a simplificação do Kardec. O Kardec separou em esoterismo e espiritismo, né? Então ele fala assim, ó, o corpo divino e corpo atímico, para o espiritismo, é o espírito. Depois, dentro do perispírito, olha lá o que vem, ó. Se vocês pensarem naquela figura anterior, estão vendo ali do lado direito? Vou passar para cá agora, ó. O Kardec botou dentro ali do perispírito o corpo búdico, o nirvânico, o mental superior, o mental inferior, o astral, o duplo etérico, tanto no corpo atímico quanto no corpo divino. Tudo isso é perispírito, ou seja, ele fica fora desse corpo material aqui. E o corpo físico é igual para ambos, né? Isso é uma questão de estudo e, às vezes, de religião. Cada um vai ver de um jeito. Kardec condensou nesse resumo aí para a gente entender melhor. E olha lá, o que é o preditor do bem-estar, né? Primeira coisa, gente, eu tenho que fazer uma avaliação da minha própria saúde. Eu tenho que saber como eu estou me sentindo. E não tem, eu estou mais ou menos hoje. Pode saber que está menos. Quando vem o mais ou menos, porque quando a criatura está bem, ela já grita, estou ótima. Não é verdade? Ela já grita. Agora, entrou no mais ou menos é porque não está bom, gente. E aí a gente tem que se aperceber. Por que eu estou mais ou menos? Ou por que eu não estou bem? Estou disfarçando que eu estou mais ou menos.
O estresse psíquico, nos dias de hoje, é uma das grandes chagas que nós temos dentro da sociedade, né? Qualquer coisinha a gente se estressa. Até por causa da cor do time de futebol. Detesto aquela cor e já se estressa quando passa na rua. Deus o livre, alguém que está apressado, às vezes até está levando alguém para o hospital e passa correndo, ou então sem querer, às vezes sem ver, né, não propositalmente, né, deu uma cortada e saiu correndo na minha frente. Meu Deus do céu, está feito o estresse para o resto do dia. Não é? E eu já saio, né, esbravejando, e já chego no trabalho cansado. Meu Deus, que dia que vai ser hoje? Já fico puxando, né? Já fico prendendo. Puxar eu já peguei, né? Eu fico prendendo essas coisas em mim. Veja lá, a questão do sofrimento, do evento estressante, às vezes isso acontece. É um acidente, é um filho que adoece, um familiar que está no hospital ou que desencarnou, né? Mas isso é passageiro, a gente sabe que vai passar e é momentâneo. Número de filhos também, né? Às vezes o pessoal tem 5, 6, 7 filhos, nenhum perto. Meu caso. Meu caso. Né? E isso às vezes nos traz um certo incômodo. Agora tu não pode te prender. A gente não saiu da casa dos pais também para fazer a nossa vida? Então é natural que os nossos filhos também saiam. Né? E eu sempre digo, a minha geração é muito grata, essa turma que inventou isso aqui, né? O computador, o smartphone. Ai, que coisa boa isso! Né? Os nossos filhos estão na palma da nossa mão. Coisa que antigamente, minha gente, olha, era de carta e se atravessava o oceano, que agora eles estão muito assim, né? De atravessar o oceano, né? Eu mesmo tenho 2 do outro lado. E tu fica pensando, né? Pensando, mas por quê? Mas por que tão longe? Eu fiquei, gente, eu falo. Eu tive a tal da síndrome do ninho vazio, que é a saudade, né? É a saudade, um pouco de não aceitação, né? Não precisava, claro que precisava, era o sonho deles. Né? Quando eu caí em mim nisso, melhorou, que foi uma beleza, né? Hoje eles têm que agendar para vir me visitar, senão não me acham em casa. Pronto. Não é vingança, viu, gente? Foi um jeitinho que eu dei para não adoecer. Né? Outra coisa, a ocupação, gente, é importante que a gente tenha um objetivo na vida nosso, que isso nos traga retorno financeiro ou não. Tá assim de gente, ó, precisando de nós. Lembra da medicina da alma que eu falei aqui antes? Que sejamos médicos de almas. O que vem isso em saúde para nós, a força, a resistência que nós temos, é muito grande. Eu tenho um colega num clube de serviços aí, que eu também faço parte, eu atendo só 7 instituições, conta de mentiroso. Conta de mentiroso, mas é verdade, eu atendo 7 instituições. E eu tenho um colega, que agora eu sou assistente dele, ele é assessor para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu sou assistente dele. Acho que entrei numa fria, mas enfim, ele está com 83 e está dando conta. Eu acho que faz bem isso. Não é verdade? Eu acho que faz bem esse trabalho. Olha ele com 83. Olha, nos dá umas puxadas de orelha de vez em quando, que a gente tá meio murchinha. E ele tá lá, saudável. Teve um câncer pavoroso há uns 3 anos atrás. E ele só parou enquanto fez aquilo, largou aquilo, lá foi ele. E tá aí conosco, firme e forte. A questão dos distúrbios psicossomáticos, que é essa coisa como síndrome do ninho vazio, em que a gente se apega numa situação e cria o estresse para nós, e vem a doença junto, gente, porque a gente não dorme direito, não come direito, e o corpo se ressente, é claro. Né? Rezar, então, é só para pedir. Agora, agradecer que o filho está bem lá, que o outro também está bem, a gente não faz, aí adoece. Vamos agradecer, gente. E a gente vai se alegrando muito.
vendo que os nossos filhos estão chegando aonde eles se propuseram chegar. Que bom, né? A questão do desejo da morte, a ausência ou a presença desse desejo, infelizmente, a gente está vendo alguns suicídios aí, graças a Deus eu vejo que está diminuindo com esforço e muito trabalho de muitos médicos de alma, né? Tem aquele serviço do telefone lá que o pessoal fica só atendendo, conversando, não é? E conversando, isso tem ajudado muita gente. A questão do tratamento psicológico e psiquiátrico, que a sociedade ainda tem uma barreira. Esses tratamentos aliados à espiritualidade têm resultados fenomenais. Né? As estatísticas nos comprovam que não é mais uma utopia isso. Funciona. Espiritualidade e o tratamento psiquiátrico e psicológico. Antigamente as pessoas tinham uma tendência de dizer que psiquiatra era para louco. Não é para louco, é para certo também. Terapia, qualquer pessoa que se sinta à vontade de conversar com alguém para se tranquilizar ou para trocar uma ideia, ela pode ir para o psicólogo. O psiquiatra também. Tem coisas, gente, que a gente já trouxe junto. Não tenham medo. Não tenham medo. Aqui que eu queria chegar para mostrar para vocês, ó. Isso aqui são exames, tá? Que o pessoal faz com pessoas, fizeram com pessoas agrupadas, né? Então vejam lá, a raiva, quanto mais escuro, gente, pior tá a situação. E aqui, ó, tem os sentimentos, então tem a raiva, olha como é que a gente fica. Daqui para cima parece que tá pegando fogo. Isso aí foi comprovado em exames de scanner, que é um exame bem moderno que se tem para mapear câncer. E eles aproveitaram os scanners para fazer essa pesquisa do emocional dos pacientes, né? Olha o que eles viram, raiva, como é que fica, olha o medo, o nojo, a felicidade. Incendeia de uma maneira diferente, numa tonalidade diferente, a tristeza, a surpresa, quando leva um susto, fica bem aqui, ó, no coronário. E é bem assim, o coração dispara quando a gente leva um susto, né? É bem isso aí. O neutro, que não está acontecendo nada, a ansiedade, o amor, a depressão, o desprezo, o orgulho, a vergonha, a inveja. E aqui, ó, são os indicativos, né, do quanto eu estou positivamente e do quanto eu estou negativamente. Né? Quando eu estou positivamente, essas cores mais vivas, mais vermelhas, amareladas, é sinal que eu estou com um prognóstico bom dentro do meu tratamento. E quando essas imagens vêm para o escuro, é porque eu não estou respondendo ao tratamento físico. Isso é científico, gente. E a gente não pode falar em saúde e espiritualidade sem se falar na ciência. É a ciência que nos comprova. É isso aqui que passa com a gente. Viram como o nosso emocional tem a ver? E o meu emocional está diretamente ligado ao espiritual. Está ligado à minha mente. E é nele que a gente tem que se fortalecer. E para o médico a gente já aprendeu. Brigar com o plano de saúde a gente também aprendeu. Não é? Tomar remedinho todo mundo sabe também, não é? Não precisa fazer muito esforço, né? A gente precisa fazer um esforço para entender isso aí, ó. Que eu preciso equilibrar as minhas emoções com o meu estado fisiológico. Para ter uma saúde que nós chamamos de integral. Tá? Deixa eu só ver aqui. E, desculpa, para encerrar, né, gente?
Vou encerrar com o recado de Kardec, né? Que ele disse: em relação à religião e ciência, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambos, porém tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma visão defeituosa, puro excesso de exclusivismo. Daí o conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância. Ou seja, na hora que nós entendermos a força vital que nós temos e que vem do nosso espírito e aprender a equilibrá-la e usá-la, podem saber, a maioria das doenças não vão nem aparecer, porque elas não vão ter chance. E se nos toparmos na nossa vida por uma necessidade de aprimoramento moral com alguma delas, façam a mesma coisa. Utilizem essa força vital que vocês têm através do espírito. Tá lá o remedinho. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês, né? E que Deus os ampare em todos os momentos. Obrigada.